Glória a Deus. Aleluia ou não aleluia? Glória a Deus, meus irmãos, que presença maravilhosa. O André me acompanha aqui, não me larga, André, por favor. Os irmãos podem descerem, o restante dos músicos. Abra sua Bíblia comigo em Salmos, capítulo de número 128. Número de 128, verso do 1 ao 6. Que presença linda, né, irmãos? Que presença gloriosa de Jesus. Quem é que está feliz com Jesus aqui essa noite? Você está feliz? Tem alguém magoado aqui com Jesus? Se eu fosse você, eu não entrava nessa, irmão. Se eu fosse você, se alegrava. Dizer, Jesus, pode ser que eu não estou entendendo muita coisa que está acontecendo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele em breve se levantará. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Só dois entenderam. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma palavra de Deus para a igreja. Eu tenho uma palavra de Deus para nós. Em nome de Jesus, nós cremos que existe um rio. E esse rio, meu irmão, está passando aqui, ó. Está passando aqui. Esse rio, se você está enfermo, você pode tocar nele e ser curado. Esse rio, se você precisa de uma libertação, você pode tocar nele e ser liberto. Esse rio que está aqui, meu irmão, minha irmã, você pode tocar nele se você está precisando de uma provisão, se você está precisando de portas abertas, se você está precisando de comunhão, se você está precisando de devoção, de intimidade. Esse rio está exposto aqui, ó, colocado aqui, e você pode se alimentar desse rio, beber desse rio, mergulhar desse rio. Glória a Deus, aleluia. Olha o que vai dizer nos Salmos de número 128, verso 1 ao 6, vai dizer assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e bem te irá. A tua mulher será como a videira frutífera nos lados da tua casa, e teus filhos como plantas de oliveira em redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, e vejas o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos. Paz seja sobre Israel. Eu estava meditando nesse dia, e meditando em uma palavra durante a tarde, pedindo para que o Senhor ministrasse o meu coração, para que eu pudesse trazer uma palavra de vida. Vou falar de novo, para que eu pudesse estabelecer nessa noite uma palavra de vida, que para que todos nós, como comunidade de fé, pudéssemos nos alimentar. Vou falar de novo, pudéssemos nos alimentar, pudéssemos nos regozijar, ruminar a palavra que do alto está vindo sobre nós. E eu orava a Deus e pedia ao Senhor que ministrasse em meu coração uma palavra. E esse salmo falou muito forte comigo, assim como muitos salmos poderosos que falam ao nosso coração, à nossa mente, que falam ao nosso corpo, à nossa alma. Quantas não foram as vezes que você se alegrou, por exemplo, com os salmos de número 1? Bem-aventurado o homem que não se assenta à mesa do ímpio, nem na roda dos escarnecedores, mas tem prazer e medita na lei do Senhor de dia e de noite. Quantas foram as vezes que você, por exemplo, leu esses salmos e você viu ali: será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no seu tempo dará o seu fruto, na estação própria frutificará, e tudo quanto fizer prosperará. Quantas não foram as vezes que você, meu irmão, leu lá os Salmos 23 e estava lá assim: o Senhor é meu pastor e de nada me faltará. Quanto não foram as vezes que você leu os Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E os Salmos é maravilhoso, é lindo demais, e eu sei que esses Salmos, ele fala ao nosso coração, fala à nossa alma. Só que é interessante nós falarmos nessa noite sobre esses Salmos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, bem-aventurado aquele que anda em seus caminhos, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. E é interessante
para alguém que não tem o entendimento da leitura da palavra, muitas vezes a gente lê os salmos, e a gente lê os salmos isolado, sim ou não? E até mesmo você entende um pouco sobre aquilo que é ministrado, sobre aquilo que é falado nos salmos. Mas aqui eu quero trazer uma nota de curiosidades. Esses salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134, é conhecido como cânticos de subida. Vou falar de novo para você gravar. É conhecido como cânticos de subida. Em hebraico é conhecido como cântico dos degraus. E aí você vai dizer assim: pastor, tudo bem, que legal, mas o que isso significa? Significa que o povo de Deus que cantava esses salmos, eles tinham um propósito nesses salmos. Existiam datas específicas em que eles ministravam os salmos. Por exemplo, eu quero que você participe comigo e venha crescendo no entendimento nessa noite de ceia. Deuteronômio 16, versículo 6 vai dizer assim: 3 vezes no ano todo homem entre vós comparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e nas festas dos tabernáculos, e ninguém comparecerá vazio diante do Senhor. Existia uma determinação do alto céu, existia uma determinação de Deus, para que todo ano, nessas 3 festas, todo homem, todo menino homem, e sim, se suas famílias quisessem acompanhar em momento de devoção, poderiam subir, mas todo homem, sem exceção, precisava participar dessas 3 festas, seja ele em Jerusalém, seja ele na Judéia, seja ele na Samaria, aonde fosse que eles estivessem, eles precisavam participar das festas dos pães ázimos, das festas das semanas e das festas do tabernáculo. E era nesse exato momento em que eles saíam de suas casas, uma vez ao ano, para festejar o decreto que o Senhor Deus tinha estabelecido a eles. Então eles saíam, por exemplo, dos seus povoados. Alguns povoados levavam de 5 a 8 dias para chegar em Jerusalém, outros de 2 a 3, outros povoados um pouquinho mais longe demoravam 2 semanas, e eles saíam em comunidade de fé, em família, em vizinhança, e eles saíam, e cada passo que eles davam existia um propósito nos seus lábios, eles cantavam e adoravam ao Senhor. Como suas cidades eram montanhosas, então eles tinham que passar por algumas montanhas, por alguns lugares de dificuldade, e por isso também a Bíblia vai dizer que esse salmo e outros salmos são conhecidos como cântico dos degraus, porque cada passagem deles era um louvor que tinha em seus lábios. Então esse louvor que nós estamos lendo aqui, esse louvor dos salmos de número 128, com certeza o povo estava indo a Jerusalém, e ali iriam para sacrificar nessas 3 festas e adorar o Senhor. Então eles saíam dos seus lugares e cantavam essa canção, dizendo: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, bem-aventurado é o homem que caminha em seus caminhos, trilha os seus passos. Mas os salmos ele vai continuando, ele vai dizendo: do suor do seu rosto comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tudo te irá bem. E o salmista continua dizendo: a sua mulher será como a videira frutífera nos lados da tua casa. E os salmos ele vai decorrendo, e ele vai fazendo. E aí que você que é um bom leitor da palavra bíblica, você vai ver e você vai lembrar, quando Jesus tinha 12 anos, lembra o que acontece quando Maria e quando seu pai vão até o templo? A Bíblia vai dizer que Jesus com 12 anos, ele é esquecido no templo. Quando foi isso, pastor? Num tempo onde o Senhor tinha estabelecido já há muitos anos essas 3 festas. E aí a gente acha loucura, porque a Bíblia vai dizer que passa um dia inteiro
Vou falar de novo: passa um dia inteiro, e só depois José e Maria se dão conta que Jesus não estava com eles. E aí a gente começa a entender, pastor Tiago, um pouquinho melhor, o porquê que passou um dia e Maria e José não entenderam e não tinham percebido, porque as caravanas eram muito grandes, as crianças provavelmente estavam correndo e caminhando por ali, e só depois eles se deram conta que Jesus tinha ficado no templo. E aí a gente vai crescendo um pouquinho mais na palavra, e você vai entender que as celebrações, eu quero passar, porque isso não é o que eu quero me deter, mas é o momento onde nós iremos crescer na palavra, e nós iremos nos alimentar, e isso vai ficando um pouquinho mais claro, a cada momento que eu vou falando da palavra, explicando a palavra, você vai começar a botar o tic-teco a funcionar, e você vai começar a entender a palavra. Você vai entender que no mês de Nissan, março e abril, era comemorada essa primeira festa, que é chamada Páscoa, em hebraico Passá, que significava a celebração da libertação do Egito. Lembra do povo 400 anos no deserto? Lembra do povo escravo? Nessa data, onde o Senhor tinha determinado, uma vez a cada ano, vocês vão se apresentar até aquele lugar, e vão festejar. Uma das festas era a celebração da libertação do Egito, era a festa mais importante e mais movimentada. Jerusalém triplicava, quadriplicava de número de pessoas, de habitantes. Olha isso, os historiadores dizem que nessa festa, mais de 2 milhões de peregrinos de outras cidades vinham até aquele lugar. E aí Flávio Joséfo, numa nota histórica, vai dizer o seguinte: que numa única Páscoa foi registrada mais de 256 mil sacrifícios. Vou falar de novo, eu quero de presente a sua atenção: mais de 256 mil sacrifícios diante do Senhor, diante do tabernáculo. Por isso que em Atos 2, versículo 1, vai dizer assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, diga comigo, Pentecostes, veio um vento veemente, impetuoso, e encheu aquele lugar. E todos nós conhecemos essa mensagem, porque a segunda festa era a festa dos tabernáculos. Diga comigo, tabernáculos. Essa era a segunda festa que o Senhor tinha determinado, que era o mês de Tisri, setembro e outubro. Celebravam 40 anos no deserto, celebravam 40 anos que o povo tinha ficado no deserto. E nesse dia específico, nessas festas, havia a festa das tendas, das cabanas, aonde eles se humilhavam, reconhecendo tudo aquilo que o Senhor tinha feito por eles. E aí a gente vai entendendo e vai compreendendo e vai ficando melhor, porque a gente vai entendendo o seguinte: porque existia a festa de tabernáculos, existia a festa de Pentecostes, e a festa de Pentecostes celebrava o dia da colheita, dos primícias. Vou falar de novo, para você não achar que o pastor está inventando. Nos dias de Pentecostes se festejava e celebrava colheitas e primícias. Comemoravam também a entrega da lei do Monte Sinai, aonde o Senhor apresentou com o dedo, escreveu a lei nas tábuas de pedra. Se comemorava então essas três festas. O Senhor disse: é fundamental que todos se apresentam diante de mim, fazendo com que sacrifícios, adorações, primícias, ofertas, ninguém chegue até mim de mãos vazias. E aqui, meu irmão, nós podemos celebrar e podemos entender e compreender que não se fala simplesmente de oferta, mas se fala de um estágio, de uma estação e de um lugar de adoração. Todas as vezes que você resolve sair da sua casa, do teu aconchego, do lugar onde você está, e você sai para vir cultuar ao Senhor, se você não tiver ideia que você precisa gerar esse ambiente de adoração, de sacrifício, de mesa, onde você irá presenciar as maravilhas de Jesus, você se torna nécio. E aí você não percebe que existe uma mesa preparada de milagres para você, e você não usufrui. Você começa a viver e a vivenciar o vizinho do lado vivendo milagres. Você começa a viver e vivenciar o vizinho do outro lado vivendo provisão.
Você começa a viver e vivenciar o vizinho do outro lado, vivendo tempos de porta aberta. E passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, passa meses, e a sua vida não muda, não muda, não muda, porque a gente não entende que existe, nós vendo ou não vendo, existe uma mesa preparada, o cordeiro já está posto, o vinho já está posto, a aliança já foi estabelecida. E é lindo demais, porque o escritor de Hebreus capítulo 9 versículo 6, se não me falha a memória, ele vai dizer assim, que o primeiro pacto, a primeira aliança tinha regras, preceitos de adoração, aonde existia o tabernáculo, aonde existia o altar do holocausto, aonde existia os pães, a mesa da proposição, e ele vai citando tudo que tinha ali dentro do tabernáculo. Mas a Bíblia vai dizer que chegou um tempo determinado, que existiu um homem que naquela cruz gritou em alto bom som, dizendo: Tetelestai, está consumado. E a Bíblia vai dizer que naquela antiga aliança, dentro daquele tabernáculo, Hebreus 9,6 vai dizer que existia um véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. Mas quando Cristo, Jesus, disse Tetelestai, a Bíblia vai dizer que aquele véu se rasga de alto a baixo, dando o acesso para que eu e você liberasse o maior grito de adoração, seja na nossa casa, seja na nossa família, seja na nossa empresa, seja na rua, seja lavando uma louça, sendo lavando uma roupa, sendo lavando o seu carro, meu irmão. O véu do templo se rasgou, a mesa foi posta, e eu e você podemos nos alimentar. Mas a Bíblia continua, eu só estou na introdução para você entender o cântico dos degraus. A Bíblia continua e ela é maravilhosa, porque a Bíblia vai dizer, escute isso, a Bíblia vai dizer algo fantástico e lindo. Nos Salmos de número 122, versículo 1 e 2, lembra que eu disse que o Salmo 120 ao Salmo 134 eram cânticos de degraus, que eles iam cantando e adorando a Jesus até chegar em Jerusalém, lembra? E um dos cânticos que ficou eternizado, que ficou explícito, que ficou ali na Bíblia Sagrada como um dos salmos mais lindos da Bíblia, eles iam cantando dizendo assim: alegrei-me. Eles passavam por dias de peregrinação para chegar no templo, serem purificados, levarem suas ofertas, suas primícias, levarem aquilo que tinham consigo para ter um momento de comunhão. Eles levavam dias, e eles iam dias e dias cantando salmos como esse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Meu irmão, sabe que eu entendo e eu percebo quando o convite que vinha sobre eles de estar diante do Senhor, de estar diante da presença do Senhor, recebendo uma palavra do sumo sacerdote, eles não iriam com tristeza, de amargura de coração, eles não iam reclamando, murmurando, filosofando, eles não iam pensando: aquele culto, será que vai acontecer? Será que é o pastor Tiago, pastor Lucas, pastor Osés que vai pregar? Eu não, eles diziam assim, eles iam cantando com milhões de pessoas junto, dizendo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E eles continuavam dizendo isso, já os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Eles não viam a hora de cultuar a Deus, eles não viam a hora de adorar a esse Deus, um Deus que eles não tinham livre acesso, mas o sumo sacerdote falava de Deus para eles, e hoje nós temos. E aí, com certeza, se esse cântico fizesse parte de todos que já pisaram nessa igreja, essa igreja estaria lotada, porque não faltaria alegria, não faltaria prazer, não faltaria regozijo, não faltaria nada, não faltaria nada. Então eles chegavam em Jerusalém, primeiro passo, eles se purificavam, existia um ritual de purificação, eles se tornavam santos naquele momento, através do sacrifício. Subiam ao monte do templo,
Terceiro ponto, apresentavam suas ofertas e suas primícias. Quarto ponto, sacrificavam o cordeiro pascual. Quinto, refeição sagrada em família, com um cordeiro assado. E aí anota uma curiosidade aí, se você pode anotar. Diz a história, diz as escrituras, que o templo havia 15 degraus, completando exatamente os 15 salmos, do 120 ao 134, e cada degrau, eles cantavam uma nova canção. Cada degrau, eles levantavam a sua voz e liberavam uma nova canção. Cada degrau, eles liberavam a sua adoração. Sabe o que eu entendo disso? O culto começava antes. Tem muita gente que acha que o culto começa só aqui, meu irmão, e é por isso que muitas vezes você não recebe, é por isso que muitas vezes você não mergulha, é por isso que muitas vezes você não consegue sentir aquele arrepio, aquele fogo que queima nos teus ossos, você não consegue ver o anjo, você não consegue ver as revelações, porque você acha que o culto começa aqui. Eles entendiam que o culto começava há 2 semanas antes, há 3 semanas antes, há 5 dias antes. Eles entendiam que cada passo de subida ao templo era um tempo onde o Senhor via o seu clamor, a sua adoração. Então o culto começava antes. E oxalá que nós pegamos essa cultura nessa noite, do culto começar na sua casa, você desligar a potroca da sua televisão, dobrar os teus joelhos e dizer: Senhor, eu já quero sair quentinho daqui, eu quero sair quentinho daqui. Dá uma salva de palmas a Jesus, irmão. Vai recebendo essa palavra. Aleluia, glória a Deus. E aí, aqui está o título. Não era apenas uma música, era uma declaração de fé sobre a família, porque eles levantaram as suas vozes e diziam: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Do suor trabalhará, feliz será. Sua mulher será como uma videira frutífera, seus filhos serão frutíferos ao redor da sua mesa. Percebe que eles iam entendendo o poder que havia em sua palavra. E é por isso que Salomão, aquele homem que constrói o templo, ele entende isso, ele compreende isso, e ele vai dizer que poder de vida e morte está na língua do homem. Eu vou falar de novo para ver se fica melhor e você vai entendendo. O poder de vida e morte está na língua do homem. Aquele que vive dela se alimentará dela, diz a palavra. Meu irmão, se você entendesse o poder que há na tua boca, se você entendesse que o que contamina não é o que entra, é o que sai, se você entendesse aquilo que está aqui dentro, você sim prepararia-se há 2 semanas, há 3 semanas, há 5 dias, algumas horas antes, para levantar a sua voz e dizer: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, nessa noite de ceia eu quero me alimentar da tua mesa. Ah, Senhor, nessa noite de ceia eu quero ser participante dessa aliança. Ah, Senhor, nessa noite de ceia eu quero sim, Senhor Jesus, renovar a minha aliança com o Senhor. Mas sabe de alguma coisa, Senhor? Eu estou entendendo que se eu quero ser bem-aventurado, eu preciso temer ao Senhor. Se eu quero ser bem-aventurado, eu preciso andar em teus caminhos. Se eu quero ver a minha família, minha esposa, meus filhos frutificando, vivendo e florescendo, eu preciso entender o cântico do degrau. Cada dia basta ser o mal. O que o salmista diz e o que Salomão disse. Ele chegou num tempo e disse assim: tudo é vaidade, tudo passa, beleza passa, tudo irá passar, mas a única coisa que não passa é a experiência com Deus vivo. Essa jamais passará. Uramandará baixara mandaraia. Oh, meu irmão, aleluia. Quando a palavra está dizendo bem-aventurado, o significado dela é feliz, abençoado. Em hebraico o significado dela é estado permanente de prosperidade e realização plena. Pega isso.
O único que perde por não temer ao Senhor e por não andar em seus caminhos somos nós mesmos. Perceba isso. O teu Deus é tão grande que diz que a terra é estrado dos seus pés. Mas a Bíblia diz que abençoado é, ou seja, feliz, abençoado, um estado permanente de prosperidade e de realização plena. A palavra aquele que teme ao Senhor não significa medo e terror, significa reverência profunda e admiração sagrada. Temer ao Senhor vai muito além de você estar no culto do domingo. Temer ao Senhor vai muito além de você cumprir uma escala. Temer ao Senhor vai muito além de você convidar um ou outro. Temer ao Senhor está falando de devoção, de adoração. Aonde você estiver, você é um adorador, você é alguém que cativa milagres da parte de Deus. Aonde você estiver, você é aquele que tem a chave da despensa. Isso é temer ao Senhor, é você olhar para uma situação que parece estar caótica, terminada, está findada, e você entender que no teu Deus existe um poder sobre todo, poder que traz à existência o que não existe como se já existisse. Então você teme ao Senhor e você referencia Ele com uma adoração profunda, uma admiração sagrada. Mas a palavra de Deus vai continuar dizendo: abençoado será aquele que teme e aquele que anda em seus caminhos. A palavra significa, no significado português, caminhar. No hebraico significa caminhar de forma consistente, progressiva e na mesma direção. Eu estou entendendo que nesse ano de 2026 acontecerá milagres extraordinários na igreja discipular. Mas sabe como vai acontecer? Primeiro, você precisa caminhar em seus caminhos. E você não só caminhar por caminhar, você precisa ter uma caminhada constante, progressiva e na mesma direção. A tua caminhada, meu irmão, precisa estar na mesma direção do teu líder. A tua caminhada precisa estar na mesma direção do teu líder. Se o teu líder for para a direita, meu irmão, vai para a direita. Se o teu líder for para a esquerda, vai para a esquerda. Se o teu líder está dizendo assim: o lugar é lá em Jerusalém, vai cantando o cântico dos degraus e vai indo, porque isso determina se você será bem sucedido ou se você não será bem sucedido. Você acha que falando mal do teu pastor pelas costas você é bem sucedido? Você é um carnal, e é para chocar mesmo. Você acha que murmurando, falando mal, se achando mais do que os teus irmãos, você será bem sucedido? Não! A Bíblia diz que esse tipo de atitude é anátema. A Bíblia diz que esse tipo de atitude não pode. Mas aquele que teme, aquele que anda em seus caminhos, feliz será. Vou falar de novo para você pegar essa palavra: feliz será e te irá bem. É a tua casa, é teus filhos, é as promessas, é os filhos dos teus filhos. Sim, feliz será. Você precisa andar permanente. Você precisa andar com o teu coração contrito, aquebrantado, louvando ao Senhor. Como é bom, Senhor, servir ao Senhor. Como é bom, Senhor, estar em tua casa. Como é bom servir no estacionamento. Como é bom servir na portaria, na recepção. Como é bom, Senhor, servir nas crianças. Como é bom, Senhor, cuidar, Senhor, dos cômodos dessa igreja. Como é bom, Senhor, cuidar da oferta. Como é bom, Senhor, adorar, estar em comunidade com os meus irmãos. Ah, Jesus, como é bom. Eu não vejo a hora de estar no domingo que vem aqui, Senhor. Eu quero continuar te louvando. Eu quero continuar adorando. Ah, Senhor, eu recebi uma palavra anos atrás. Eu preciso que essa palavra se cumpra. Ah, Senhor, há anos atrás o Senhor me prometeu isso sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu sei que não está acontecendo, mas eu não tenho dúvida que irá acontecer. Eu vou permanecer, eu vou continuar. Ana mandaragata catarabaxê. A palavra andar é a mesma palavra de Gênesis 5:22, que o escritor usou dizendo que e andou Enoque com Deus. É a mesma palavra, é o mesmo significado. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, andou 300 anos. Continuidade, permanência, reverência, gratidão, louvor ao Senhor. Mas a Bíblia vai continuar dizendo: a tua mulher será como a videira,
será como a videira. A palavra em hebraico para videira tem um significado extraordinário, significa fecundidade, alegria, vida abundante, bênção doméstica. Ô Merada, quantos homens aqui que estão com as mulheres, vou falar a verdade, vou falar um português, quem sabe vai ser um pouquinho grosso aquilo que eu vou falar, a maneira que eu vou falar, mas quantos homens que estão aqui com as suas mulheres enfermas na alma, quantos homens que estão aqui com as suas mulheres caídas na alma, estão tristes, depressivas, ansiosas, e aí você acha que ela é fraca. O fraco é você que não levanta um altar de adoração por ela, o fraco é você que não teme ao Senhor, que não vem no culto de homens, o fraco é você que não entende aquilo que é servir a Jesus e pleitear pela tua causa, pela tua casa, pela tua família, porque a Bíblia vai dizer que o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, feliz será, abençoado será, a sua mulher será fecundidade, alegria, vida abundante, bênção doméstica. Sabe o que isso significa? João 15:1, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. A esposa descrita como videira no Salmo 128 aponta profeticamente para Cristo como fonte de toda a vida na família. Eu tenho a certeza que nessa noite que nós iremos beber do fruto da videira. Eu tenho a certeza e eu quero profetizar mediante essa palavra que uma metanoia vai acontecer principalmente na cabeça dos homens. Eu quero profetizar, e esse principado, em nome de Jesus, esse principado que tem travado a mente dos homens, que achar que a vida é só jogar futebol, videogame, que achar que a vida é só dar bandinha de carro por aí, para um lado para o outro, que de achar que não tem mais nada importante, esse principado está sendo quebrado agora em nome de Jesus Cristo. Satanás, diabo, que o Senhor Jesus te repreenda. Eu quero liberar que nessa noite está acontecendo uma metanoia, uma mudança de mente. Quer ver a tua mulher abençoada? Levanta um altar de adoração. Quer ver a tua mulher frutificando, meu irmão? Levanta um altar de adoração. Quer ver a tua mulher com um sorriso no rosto te esperando em casa? Levanta um altar de adoração. Eu te garanto que até o chinelinho na porta vai estar te esperando. Dá uma salva de palmas para Jesus. Vamos colocar de pé? Em nome de Jesus. Aleluia ou não aleluia? Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Quem tem as suas mãos erguidas, irmão, levanta a sua mão nessa noite. Aleluia. Eu quero pedir que os obreiros se organizem para nós passar a ceia. Erebaxaramandaraia. Eu quero recitar todo esse salmo para você ir ruminando ele, para você entendendo. A gente parou na introdução, uma mensagem muito linda. Senti que Deus queria fazer algo nessa noite. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e bem te irá. A tua mulher será como a videira frutífera nos lados da tua casa. Prepara um louvor aí, tá? Os teus filhos como plantas de oliveira em redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoa desde Sião, e vejas o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos. Paz seja sobre Israel. Abra comigo 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Enquanto os irmãos vão passando a ceia, eu quero que você medite um pouquinho mais comigo nessa palavra. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 26. Volta para o versículo ali 20, para nós ler todo o contexto, por favor. 21, 22, 23. Deixa eu achar aqui rapidinho. Volta ali para o 15. Vamos ver. 16.
Outro dia nós falamos sobre o cabelo das mulheres crescido. 17, 18, 19, 20. Vamos ler a partir daí, tá? Vamos ler a partir do 26. 26, onde eu tinha botado antes. E vamos direto ao ponto. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Os irmãos vão estar passando o cálice. Você vai ver o vinho, suco de uva. Você vai ver o pão. E você precisa entender nessa noite a seriedade daquilo que nós estamos fazendo. Porque a Bíblia vai dizer que o pão que você vai pegar não é o corpo de Cristo, mas é o símbolo do corpo de Cristo que foi moído, ferido pelas tuas transgressões, pelos nossos pecados, por nossas falhas. Você precisa entender que o cálice que você está pegando ali é o cálice de uma nova aliança, que representa o sangue de Jesus Cristo que foi vertido naquela cruz do Calvário, por amor de mim e por amor de você. E a Bíblia vai continuar dizendo que nós não podemos comer dessa mesa indignamente. A Bíblia vai dizer que nós não podemos comer dessa mesa sem fazer dissensão do corpo, separação do corpo. Ou seja, a única coisa que a Bíblia está querendo dizer é que nós não podemos comer dessa mesa sem entendimento. Então de nada vale você beber desse cálice que significa a nova aliança, o sangue de Cristo vertido na cruz por você. De nada vale você comer desse pão que significa o corpo de Cristo, foi ferido, moído pelas tuas transgressões, se você não compreender o milagre que aqui acontece no dia de hoje. A Bíblia diz que essa renovação de aliança precisa ser perpétua, porque Jesus diz assim: fazei isso em memória de mim até que eu venha. Então enquanto Jesus não voltar, você precisa, meu irmão, comer dessa mesa. Você precisa. E eu vou falar algo sério aqui para você, para assustar você mesmo. A Bíblia diz que aquele que não come nem bebe, o Senhor disse assim: esse não tem parte comigo. Então se você resolver banalizar a ceia do Senhor e dizer assim que não é importante, quem sabe você vai viver uma vida inteira cultuando de domingo a domingo, mas se você não comer dessa mesa, não beber dessa mesa, você não tem parte com Cristo, assim a Bíblia Sagrada diz. Então agora que você já recebeu, eu quero te dar um tempo, enquanto o André ministra um louvor, para você orar ao Senhor. Não coma, não beba, peça perdão dos teus erros, das tuas falhas, do teu pecado. Reconhece aquilo que você tem passado por esses dias, vivenciado por esses dias. Se os teus olhos viram coisas que não devia, diga: Senhor, eu peço perdão, eu não poderia ver o que eu estou vendo. Se os teus ouvidos ouviram o que não devia, peça perdão. Se os teus pés foram por lugares que não deveriam ir, peça perdão, confessa, que a Bíblia diz que aquele que confessa alcança a misericórdia do Senhor. Não é sobre super-homens, não é sobre mulheres maravilhas, é sobre um coração contrito, aquebrantado e arrependido, que reconhece a mesa em que está posta, que reconhece aquilo que precisa fazer. Isso é temor ao Senhor. E aí nós entendemos mais uma vez, esse salmo faz mais sentido ainda a nós. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado é o homem que caminha nos seus caminhos, trilha os seus passos. Trabalharás, será frutífero, feliz será, sua mulher frutificará, seus filhos com ao redor da mesa florescerão. Existe uma promessa linda sobre nós. A Bíblia no Antigo Testamento, e você que lê, que você que estuda, você vai entender que tudo o que aconteceu no Antigo era a sombra de algo que viria.
Então aqui o salmista deslumbrou aquilo que nós estaríamos vivendo hoje. É os filhos, é a família ao redor da mesa. Hoje está consumado. Por isso, meu irmão, pega do pão. A tua palavra esconde. Pega do pão. Guardada no meu coração. Se você tem línguas estranhas, quer ser renovado, derramar suas lágrimas, derrame as suas lágrimas, seja renovado em nome de Jesus, renovado em nome de Jesus. A tua palavra segurando o pão ainda, que representa o corpo de Cristo, que te trouxe a paz. Minhas vestes no sangue lavei. Se possível e se preciso for, se você tem alguma inimizade, se você tem alguma inimizade com alguém aqui nessa noite, peça perdão. Pra ser uma oferta. Se você tem alguma coisa contra alguém aqui, peça perdão antes de tomar essa ceia. Quem sabe você brigou com a tua esposa, teu esposo antes de vir e não se perdoaram, peça perdão. Eu quero chocar você, eu quero mostrar para você o quanto é sério isso que nós estamos fazendo. Eu quero chocar você para que você entenda o quanto é sério o que nós estamos fazendo. Se você está brigado com alguém, peça perdão antes de comer e antes de beber. Se você precisa confessar, confesse. Mas não leve. Não deixe de levar a sério e temer ao Senhor. Mais um pouquinho. Assim como o refina o ouro, vem tua obra em seja tocado por Jesus, seja sarado por Jesus, seja liberto por Jesus. Profetiza o tempo de novidade sobre você. Tua glória em meu rosto. Coma do pão. Brilhar. Pega o cálice assim, levanta para cima. Levanta para cima. E agora eu vou fazer uma coisa que a Bíblia diz que o filho faz aquilo que vê o pai fazendo. Não sou bobo, né? Olha para cima e diz assim: cálice! Mais forte, diga: cálice! Satanás, eu tenho uma aliança com Deus. Beba. Tenha um tempo de devoção com o Senhor. A tua palavra. Tenha um tempo de adoração com o Senhor.